aquilo que marcou o início da nossa vida cristã, da nossa caminhada, nossa salvação, ela é também o caminho pelo qual nós percorremos durante toda a vida. A conversão, ela não é um momento específico, né? Mas é a mudança de direção da nossa vida e que aponta o caminho que constantemente estamos andando, devemos estar andando, né? E hoje nós vamos ver sobre os dois requisitos apresentados pela palavra de Deus, na verdade pelo próprio Senhor Jesus, como a porta e o caminho da salvação, né? Que é arrependimento e fé. Não é possível ser salvo sem que essas duas, eu não vou falar de ações, de obras, mas duas evidências sejam identificadas na vida de uma pessoa. Não é possível ser salvo sem arrependimento. Não é possível ser salvo sem fé. E afirmo isso baseado em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito provavelmente, né, por volta do ano 60 ou ano 70 depois de Cristo, depois do nascimento, né, de Cristo, data mais aproximada do nascimento de Cristo, né? E ele apresenta Jesus como servo salvador, né? Que ele veio de uma forma para redimir, né, os perdidos. O livro ele foi escrito, né, endereçado para cristãos que viviam em Roma, cristãos romanos, né? E esses cristãos eles estavam sendo perseguidos já, era o início ali já da perseguição do próprio Império Romano aos cristãos. Primeiro, depois da morte de Cristo veio a oposição dos judeus, né? Os judeus eles se opunham e perseguiam os cristãos, né? Depois essa perseguição ela se transforma quando o próprio império passa a perseguir os cristãos. E quando João Marcos ele escreve esse evangelho, o contexto já era de um início de perseguição, né? E o propósito era mostrar que o fundamento da fé daqueles cristãos era Jesus Cristo. Então, Marcos ele faz, de uma maneira até sucita, sintetizada, ele faz uma exposição da obra de Jesus, né? Ele não se detém à genealogia, ele não traz informações da infância de Jesus, mas ele traz informações muito práticas e até, digamos assim, de muitas ações do Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos há 2 anos atrás aqui a exposição de todo o livro de Marcos e nós vimos o quão dinâmico é esse livro, né? O quão ele é repleto de ações do Senhor Jesus Cristo, milagres, né? Pregações, né? Embates com os opositores, principalmente os fariseus. E Marcos ele escreve para os romanos para mostrar quem Jesus é e que eles deveriam perseverar porque aqueles em quem eles criam de fato era o servo de Deus, né? Aquele que veio para salvar o perdido. Aqui no contexto
literário aqui, esse aí foi o contexto histórico, o contexto literário aqui é que logo após a prisão de João Batista, Jesus inicia o seu ministério com a pregação do Evangelho de Deus. Nós vemos no Evangelho de Marcos, Jesus surgindo já pregando o Evangelho, né? E Jesus ele realizou muitos milagres, né? Ele fez ações miraculosas, mas as suas ações eram para servir de alicerce para a sua pregação. O que deve se destacar para nós nos evangelhos, nos ensinos, não é apenas o que Deus faz, mas o que Ele diz para nós, o que Ele nos ensina, né? O que Ele faz nos serve como garantias, né, de que o Evangelho de fato é verdadeiro, né? Mas nós temos que atentar para os ensinos da palavra de Deus. Nós somos bombardeados de instrução, né, de correção na palavra de Deus. Somos bombardeados nisso. E às vezes a gente só quer se apegar às ações do Senhor, porque nós, no nosso dia a dia, nos deparamos com as diversas situações, circunstâncias na nossa vida, e aí a gente olha para os textos do poder de Deus para aumentar a nossa fé. Isso é bom, mas nós temos que entender que precisamos ouvir o ensino da palavra de Deus quanto a quem devemos ser, como devemos agir, o que devemos fazer, o que devemos deixar de fazer, segundo o que a palavra de Deus nos apresenta. Vamos ver o texto. Então, assim, antes de ler aqui, nós vemos primeiro o capítulo 1 apresentando João Batista, né, que ele veio para anunciar a vinda do Messias. Vemos o batismo de Jesus, no versículo 9. Depois Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado, aí no versículo 12. E o nosso texto, os versos 14 e 15, diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitos acreditam que a salvação depende de seus próprios méritos. Outros creem que basta experiências emocionais, né, ou até nascer numa família cristã. Mas quando Jesus inicia seu ministério, ele declara de forma bem clara e objetiva que o reino chegou e que a entrada nele requer duas atitudes fundamentais: arrependimento e fé. Esses não são apenas os primeiros passos da vida cristã, mas são marcas constantes da verdadeira salvação. Tanto para o incrédulo quanto para o cristão maduro, arrependimento e fé não são eventos isolados, mas realidades contínuas. Essa mensagem, ela não tem um foco apenas naquele que ainda não creu, naquele que ainda não se arrependeu, mas para nós também, que já professamos arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender, como eu falei no início, de que essas duas
evidências, vou chamar assim, elas não podem ficar no nosso passado. Elas têm que permear toda a nossa vida. Tem que estar no nosso dia a dia. A caminhada cristã é uma caminhada constante de arrependimento dos nossos pecados. A caminhada cristã é um desafio da fé a cada dia. A cada dia somos provados quanto à nossa fé. Para aqueles que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho, precisam compreender que a salvação, ela não vai depender dos seus esforços, não vai depender de um resultado de boas ações ao longo da sua vida, nem é um momento emocional, como muitos confundem. Muitos em cultos, preparam todo um cenário, apagam as luzes, colocam um fundo musical, fazem apelos e as pessoas querem, eu quero Jesus, e acham que aquilo é conversão. Mas arrependimento, conversão é arrependimento, é fé, e não é algo emocional. Lógico que quando nós presenciamos ou vivenciamos esse momento, não temos como ter as nossas emoções, digamos assim, envolvidas. Envolve sim, mas a conversão verdadeira, ela é racional. Ela é racional. Ela pode envolver choro, ela pode envolver emoção, mas ela é alicerçada no raciocínio lógico. É centrada digamos assim, na inteligência. Aqui nesse texto, a grande ideia do texto aqui, em resumo, ele nos diz que arrependimento e fé são os únicos requisitos para a salvação e devem ser a base permanente da vida cristã. Vamos então observar alguns pontos aqui desses dois versículos. Na verdade, o que nós vamos analisar é o versículo 15, porque o 14 é dando uma base aí para o que Jesus estava dizendo. Primeiro, Jesus disse que o reino está próximo. Eu falei que o reino chegou, mas essa afirmação aqui não foi um equívoco meu, mas é porque no grego o sentido de que quando Jesus diz o reino está próximo, o reino de Deus está próximo, na sua, digamos assim, uma tradução mais específica, ele traz a ideia de que já chegou. Quando Jesus ele vem dizendo o reino de Deus está próximo, ele, na verdade, ele já está trazendo um anúncio de que ele é o rei. O rei já chegou. E com ele chega o reino de Deus, já está à porta. E Jesus, de fato, ele inicia o seu reino com a sua vinda à terra. Nós temos na palavra de Deus algumas profecias que elas são entendidas na teologia, por uma, digamos assim, pelo menos por uma linha teológica, que é o já e ainda não. Coisas que já aconteceram, mas que ao mesmo tempo elas ainda não se concretizaram completamente. E nós poderíamos dizer que
o reino de Deus, ela se enquadra nesse já e ainda não. Quando Jesus vem à terra na sua primeira vinda, ele já está cumprindo as profecias acerca do Messias, do ungido, que viria para salvar, né, não só Israel, mas salvar todo aquele que crê. Mas nós vemos que as profecias, elas não davam clareza de tempo, né? Então, quando Jesus veio, morreu, subiu aos céus e disse que irá voltar, aí nós compreendemos que ali foi o início do cumprimento da profecia, mas chegará um momento em que vai ter a consumação, né? Jesus já inaugurou o seu reino, né, sobre a terra, mas nós vemos nas profecias de que ainda tem muitas coisas para acontecer. Por exemplo, o reino milenar de Cristo, quando ele voltar e vai reinar com cetro de ferro, né, de firmeza, e com justiça e paz sobre a terra, né? Então ali se cumprirá. Então, primeiro, Jesus ele fala da urgência aqui para os seus ouvintes. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, está à porta, né? Nós precisamos ter em nossa mente a ideia de urgência, da necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados e termos fé no Senhor Jesus Cristo, principalmente para aqueles que ainda não creram, não professaram. Jesus fala dessa urgência lá para aqueles que estão, e isso permeia todo o tempo, continua sendo urgente hoje. Afinal de contas, nós sabemos pela revelação da Escritura de que Jesus vai voltar e nós não sabemos quando. Os discípulos, eles esperavam, quando Jesus subiu aos céus, eles esperavam Jesus voltar nos dias deles. Mas mais de 2000 anos se passaram, Jesus não voltou, né? Mas isso não significa de que houve uma interpretação errada quanto à volta de Cristo, nem que Jesus não vai voltar. Se nós formos olhar, né, em termos, digamos assim, de números, de profecias que se cumpriram e profecias que faltam se cumprir, né, são poucas as que faltam ser cumpridas. E todas as profecias, com exceção dessas poucas, elas se cumpriram exatamente como a palavra de Deus declara. Isso a própria Escritura comprova e até a história comprova isso, né? Isso deve servir de base para termos de fato fé de que as que ainda se faltam se cumprir, irão se cumprir no tempo determinado pelo Senhor, que nós não sabemos se é breve ou se será daqui a 2000 anos ainda pela frente. Aquilo que a palavra de Deus revela acerca do fim, muitas coisas podem ser comprovadas hoje, né? Ou digamos assim, podem ser observadas nos dias de hoje, nos levando a crer que pode não faltar muito tempo para a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Mas independente do tempo, independente se vai demorar 1, 10, 100 anos, nós devemos viver como se Jesus fosse voltar amanhã, como se Jesus fosse voltar logo, com esse mesmo senso de urgência que ele pregou. Nós devemos ter cultivado em nosso coração, cultivar
continuamente em nosso coração o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossa vida a Cristo, mas nós continuamos pecadores e precisamos ter a mesma atitude de arrependimento que tivemos lá no dia da nossa conversão, diante dos pecados que cometemos hoje. Como eu falei aqui no início, arrependimento e fé, ela não é apenas a porta da salvação, mas é o caminho pelo qual nós caminhamos a nossa vida cristã. A expressão "o tempo está cumprido" indica que todas as promessas do Antigo Testamento convergem agora na pessoa de Jesus. O reino de Deus refere-se ao governo redentor de Deus que se manifesta com a chegada do Messias. Próximo aqui tem o sentido de já presente, exigindo resposta imediata. Você entende que o tempo da espera está acabando? Jesus já veio, o reino já chegou, não há mais desculpas, para entregar a vida. E nós que cremos, nós vivemos como alguém que está de fato no reino de Deus? Ou ainda agimos como se fôssemos o rei da nossa própria vida, a quem não temos de quem prestar contas? Mesmo após a conversão, muitos cristãos vivem como se estivessem fora do reino, resistem à palavra, se apegam ao pecado e ignoram o senhorio de Cristo. Com o passar do tempo, parece que vamos ficando insensíveis ao pecado, à palavra de Deus. O pecado já não nos entristece, a gente já acha normal. Alguns até fazem do pecado motivo de piada, uns com os outros, motivo de riso. Uma pessoa que mantém um coração sempre disposto a se arrepender é uma pessoa que evidencia que de fato é um discípulo de Cristo, é um cristão. Quando nós não nos importamos de maneira nenhuma com o pecado, quando muitas vezes nós só nos preocupamos em fazer o pecado desconhecido dos outros, quando nós só nos preocupamos que os outros não saibam do nosso pecado, mas que muitas vezes até planejamos o pecado, nos alegramos com o pecado, isso pode ser uma evidência de que eu ainda não criei no Evangelho como o Senhor Jesus Cristo anunciou aqui. Eu não me arrependo. A chegada do reino deve moldar cada área de nossa vida, nossas escolhas, nossas palavras, nossos relacionamentos, nossa agenda, nossos compromissos, nossas prioridades, nossa maneira de falar, nossa maneira de vestir. Segundo ponto, arrependimento. Primeiro eu falei da urgência da chegada do reino. Está
já chegou, né? E ele voltará. E agora na parte B do versículo, ele fala que arrependam-se. Uma mudança contínua de mente e direção. O termo metanel descreve um reordenamento interno, uma profunda convicção de pecado que leva à mudança de mente, de coração e de direção. Não se trata de remorso, né, sentimentos, mas de transformação. Arrependimento não é remorso. A gente fala muito disso, mas parece que a gente entende pouco isso. A gente acha que o arrependimento é só se entristecer pelo pecado. Mas arrependimento, ele envolve transformação, mudança. Ou seja, abandono do pecado, do erro, para fazer o que é certo, para cumprir a vontade de Deus. Isso é arrependimento. E durante a minha vida cristã, muitas e muitas vezes, eu tive apenas remorso. O pecado me entristece, mas nem sempre me arrependo. Muitas vezes, na verdade, não me arrependo, porque faço dele uma prática rotineira na minha vida. Arrependimento é abandono, é o empenho pelo abandono. Você pode se arrepender, abandonar, cair de novo ali na frente por um erro, por um vacilo, mas você vai estar sempre empenhado em não cair novamente naquele pecado, em não praticar aquele pecado. Você vai estar criando estratégias para não pecar. Isso é arrependimento, é se policiar, é levantar os muros, é fechar as brechas, para que ou o inimigo ou o nosso próprio coração não nos leve ao pecado. Isso é arrependimento do pecado, né? É atitude intencional, né, que envolve esforço. No retiro nós vamos ver sobre isso. Negar a si mesmo, a sua vontade, ao seu coração, ao seu prazer, negar-se a si mesmo para fazer a vontade do Senhor. Envolve muito esforço. E nós estamos vivendo num período do evangelho fácil pregado, né? Que ele é muito fácil, ele é muito bonitinho, ele é muito digamos assim, muito meigo, né? Como é transmitido aí pelas redes sociais. Um evangelho sem renúncia, um evangelho sem negar a sua vontade, um evangelho em que as pessoas estão fazendo o que tem vontade, faça o que está no seu coração. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é o evangelho anunciado na palavra de Deus, onde aponta o coração como algo que não deve ser seguido, enganoso, né? Corrupto. Seguir a Cristo não é o caminho de satisfação, mas de renúncia. E dentro do que nós estamos vendo, seguir a Cristo é cultivar constantemente o arrependimento pelo pecado, né?
mais uma vez frisando, não o sentimento, que isso é remorso, mas a ação, a transformação, né? A mudança de atitude. Russell Shedd disse o seguinte: arrependimento não é simplesmente tristeza pelo pecado, mas disposição de abandoná-lo e voltar-se para Deus. Sem arrependimento não há salvação. A gente tem um livro aqui na igreja, que eu li no início do seminário, chamado Nulla Salutes, que ele vai falar sobre isso. Sem arrependimento, na verdade, sem Jesus não há salvação. Nós temos visto uma crescente propagação de um evangelho onde não há renúncia, onde não há o negar-se a si mesmo, né? Onde apresentam até outros caminhos. E esse livro, Nulla Salutes, ele vai combater uma doutrina chamada universalismo, né? Que alguns pastores até famosos adotam nos dias de hoje, que eles ensinam que Deus é tão bom que no final das contas Ele vai salvar todo mundo. As pessoas vão para o inferno, mas depois do inferno ainda vão tirar elas de lá e ainda vai ser todo mundo salvo. E tem pastores famosos, considerados até pastores sérios, que pregam isso, ensinam isso. Um deles eu vou falar aqui, é Ed René Kivis. É um universalista, que tem adotado uma pregação para agradar as pessoas. Isso é notório nas pregações dele. Ele é muito famoso nas redes sociais, não só nas redes sociais, está na televisão, de vez em quando está aparecendo aí na Globo. E é isso que o mundo quer. É esse evangelho que o mundo quer. É esse Deus que as pessoas querem. Onde você não tem que pagar o preço, né, de abandonar os seus pecados, porque no final das contas vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Mas a verdade das Escrituras é que sem Jesus não há salvação, e isso implica que sem arrependimento não há salvação, sem fé não há salvação. O arrependimento não termina no momento da conversão, ele acompanha toda a jornada cristã. Martinho Lutero, na sua primeira tese das 95 teses, em resumo, diz o seguinte: a vida toda dos crentes deve ser um contínuo arrependimento. A vida toda dos crentes deve ser um contínuo arrependimento. Todo dia o crente é chamado a examinar-se, abandonar o pecado e ajustar sua vida à vontade de Deus. Você ainda se entristece ao pecar? Tem identificado pecados sutis como orgulho, omissão ou frieza espiritual? Quando foi a última vez que você se entristeceu ou até chorou por causa do pecado? Terceiro e último ponto, fé, né? A confiança plena na suficiência de Cristo. A parte C do versículo 15 diz: e creiam no Evangelho. Fé aqui é mais que crença intelectual, é entrega pessoal, é confiar na pessoa e na obra de Jesus como única base da salvação. Não é fé na fé ou fé em qualquer coisa, mas fé no Evangelho. Certa vez, eu trabalhando com um colega de trabalho no laboratório, na época que eu trabalhava no laboratório, ele falando acerca de um milagre que tinha acontecido na família dele, com a filha dele. E aí ele falou sobre a fé dele, né? E a fé dele era o seguinte: a filha dele estava com um problema na mão,
não sei se era tipo uma espécie de tumor, de um caroço na mão. E eu sei que ele fez uma mão de gesso e levou numa igreja, enfim, não sei se no olho d'água da bica e tudo, tá? Lhe apresentou lá para ser curada, né? E eu nunca me esqueci da frase dele que ele diz: não, o importante é ter fé, não importa em quê, ter fé, pensamento positivo. E eu disse: essa fé não é suficiente, pelo que a Bíblia diz. Ela pode trazer um consolo emocional, né? As circunstâncias podem te levar a se fortalecer nessa fé aí, mas a fé salvadora é a que a palavra de Deus apresenta. Não basta ter fé na fé, né? Tem uma canção: tem a fé em Deus, tem a fé na vida. Fé na vida não vai adiantar. É fé de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Só Ele salva e que Ele é suficiente para salvar. Eu não preciso dele e de mais outras coisas. Essa fé é a fé certa, é a única fé certa. A fé ela pode ser direcionada em milhares de pontos, de focos, mas só uma traz salvação: fé na obra de Jesus. Vida, morte, salvação em Jesus. Só essa fé salva. Iago Martins é um dos professores do Cibima, bem conhecido nas redes sociais, teólogo, jovem teólogo. Ele diz: a fé verdadeira não se apoia em sentimentos ou méritos, mas descansa exclusivamente em Cristo crucificado e ressurreto. Descansa exclusivamente, só em Jesus. Para aqueles que ainda não creram, né? Precisa entender que a salvação ela não vem por você ser uma boa pessoa, nem também por rituais religiosos, mas vem somente por crer em Jesus e crer que Ele é um único suficiente para salvar. Você confia apenas em Cristo? Ou ainda apoia a sua esperança em obras, pessoas, igrejas, rituais religiosos? Para nós, os que cremos, a fé salvadora se torna fé perseverante. O cristão continua vivendo pela fé, confiando em Cristo diariamente em meio às tentações, provações e quedas. Em momentos de ansiedade ou insegurança, sua fé está firme no Evangelho. Quando você peca, corre para Cristo ou se afasta dele por vergonha? Você vive na dependência da graça ou tentando merecer o favor de Deus com boas obras? Tentando compensar com boas obras? A fé também é o caminho pelo qual nós percorremos na nossa salvação. Poucos dias eu compartilhei com vocês aqui acerca de ansiedade, né?
eu luto contra a ansiedade. E nesses últimos dias ela se manifestou na minha vida de uma maneira mais intensa do que nunca. E o meu entendimento é que a minha ansiedade é pecaminosa. Eu entendo que a minha ansiedade é pecaminosa. Porque eu sei o que causa a minha ansiedade. E é pecaminosa por quê? Você pode me perguntar. Falta de fé. Pequena fé. O medo se torna maior do que a minha fé. O medo da doença, o medo da morte, são manifestações de uma fé pequena que eu tenho. Minha fé é pequena. E nesses dias tem sido lutas e lutas, mas não contra a ansiedade, contra o pecado. Tenho procurado aumentar a minha fé, porque acredito que é assim que eu vencerei essa minha ansiedade que eu considero pecaminosa. Nem toda ansiedade eu considero pecaminosa. Já falei, mas vou falar novamente aqui. Existem ansiedades que são causadas por algum distúrbio fisiológico. Você não produz hormônio, alguma coisa assim, e aí você precisa de medicação para poder controlar aquilo ali, né? Mas existem ansiedades que ela tem uma causa específica. Ela começa exatamente quando um problema surge, quando um medo surge, né? E aí eu considero pecaminoso porque eu deixo de olhar para o quão grande Deus é, para olhar para o quão grande é o meu problema. E o problema se torna maior do que o meu Deus. Isso é falta de fé. Fé pequena. Então, em momentos de ansiedade, Eide, preciso alimentar a minha fé. Eu preciso me debruçar na palavra de Deus. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperanças. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua bondade, grande é a sua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam nele. É a palavra de Deus o antídoto para a minha fé, para que ela cresça, para que ela aumente. E aí eu combata e vença o pecado da ansiedade. Eu estou falando do meu caso específico. Não, se de repente você tem ansiedade, eu não estou afirmando que a sua ansiedade é pecado. Tem que olhar se tem uma causa específica, ou se do nada você tem ansiedade e de repente é algo fisiológico, né? Fé é descansar em Cristo, não tentar compensar seu pecado com desempenho. Para finalizar, arrependimento e fé são o coração da mensagem bíblica. Nos profetas, arrependimento era o clamor constante. Isaías 55:7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se
compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. João Batista preparou o caminho com o chamado arrependimento. Mateus 3:2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus exigiu arrependimento e fé desde o início, a gente viu no texto de hoje. Os apóstolos pregaram arrependimento para com Deus e fé em Cristo. Em Atos 20:21 nós temos: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Na teologia paulina, justificação só vem através da fé, somente pela fé. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Fé e arrependimento são como duas pernas do mesmo andar. Não há avanço no caminho da salvação sem ambos em ação. Uma frase de Marcos Granconato. Seja você um novo convertido, um cristão maduro ou alguém que ainda não creu, nunca saia do terreno do arrependimento e da fé. Eles são a porta de entrada para o reino e o chão sobre o qual caminhamos todos os dias até a glória. Arrependimento e fé, nada mais, nada menos para a salvação. Amém?